1 Coríntios capítulo 15, o verso é o 16. Diz assim, ó. Porque aqui o apóstolo Paulo estava falando da ressurreição de Jesus e da nossa ressurreição no final, no último dia. Aí ele diz assim, ó: porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo, ou crendo em Cristo, estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas agora, Cristo ressuscitou dos mortos e foi feita as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Dá um pulo lá no verso 32. Se, como o homem combatia em Éfeso contra as bestas, que me aproveita isso se os mortos não ressuscitam? Comamos e bebamos que amanhã morreremos. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Vigiai justamente e não pequeis, porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus. Digo-o para a vergonha vossa. Olha para mim. Aqui o apóstolo Paulo está falando da vinda de Jesus e da nossa ressurreição depois. Vamos supor, aqui a gente vai morrer, mas no último dia todos nós vamos ressuscitar e vamos estar com Cristo. Todos nós vamos morrer para aqui, mas vamos ressuscitar naquele dia onde Jesus vai vir resgatar a sua igreja. Aqueles que já estão mortos vão ser os primeiros a ressurgir. E aqueles que estão vivos, que ainda não estiver mortos na volta de Jesus, esses vão ser levados a Jesus e vão ser transformados. E vão ser levados a Cristo no céu, como a própria palavra de Deus diz. Só que o que eu quero mostrar para você é o seguinte: o apóstolo Paulo diz, olha, a igreja de Coríntios, ela estava com algumas coisas ela estava se esquecendo da vinda e da ressurreição de Jesus e da vinda de Jesus. E eles estavam começando a duvidar dessa questão da ressurreição. Eles estavam começando a ver alguns litígios, contendas, discussões entre eles, que ressurreição não existe, que ninguém ressuscitaria e que Cristo forçosamente não ressuscitou. Aí o apóstolo Paulo disse, ó, se Cristo não ressuscitou, todos nós estamos, a nossa fé é vã. Porque é a ressurreição dele que nos justifica. Se ele simplesmente morreu e não ressuscitou, quer dizer que o sacrifício dele não valeu de nada. Ele morreu como qualquer outro homem morreu. Como em uma religião disse assim, ó, muitos morreram na cruz. Tem religiões que dizem, qual é a diferença de Jesus ter morrido na cruz? Muitos morreram crucificados. No tempo de Roma, muitos foram mortos crucificados. Qual é a diferença? A diferença é que Cristo ressuscitou. E isso faz com que aquilo que ele estava fazendo e a obra que ele estava fazendo na crucificação foi aceita por Deus e foi aprovada por Deus no momento que Deus ressuscitou ele dos mortos. E se a ressurreição não é a minha esperança, a minha fé é vã. E quando eu não boto isso e não acredito que a minha vida não é aqui, imagina uma pessoa que viveu a vida toda com, vamos dizer assim, ó, uma pessoa que viveu a vida toda dela no aperto, na dificuldade. Ela não teve oportunidades, ela não teve estudo, ela não conseguiu desenvolver. Ela viveu uma vida estreita, uma vida difícil. E ela chega no final da vida, ela morre como um cachorro e deixa de existir. Imagina para ela que alegria ela teria na vida. Que alegria ela teria em fazer alguma coisa. Que é só baixar os dois vermelhos, acho que vai adiantar. Que alegria que ela teria. Eu passei a minha vida toda lutando. Pra quê? O apóstolo Paulo diz, eu lutei contra bestas, eu lutei contra demônios, eu entrei dentro de muitas religiões, eu entrei dentro e combati contra muita tradição, contra muita heresia, contra muita idolatria. Eu bati, fui apedrejado quantas vezes? Então tudo isso foi para nada. Tudo isso para quê?
se os mortos não ressuscitam? Como ele diz, então comamos e bebamos, que amanhã a gente vai morrer. Não tem por que viver. A gente vai viver. Então é melhor eu viver a vida da melhor forma possível, se os mortos não ressuscitam. Só que daí ele diz assim, no versículo 19, ele diz o seguinte, ó: se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Irmãos, nós temos que entender um equilíbrio. Nós temos que entender um equilíbrio com a vida com Deus. Nós temos um privilégio de servir, adorar a Deus e andar com Deus. E se você pegar toda a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, você vai ver que todos os homens que andaram com Deus tiveram uma vida diferente. Não vai me dizer que não. Todos tiveram uma vida diferente, porque o próprio Deus diz, vocês vão ver a diferença daquele que serve para aquele que não serve. A minha vida não é igual à vida da pessoa que não tem Deus. Ah, pastor, então o senhor está dizendo que é especial. Eu não sou especial na questão de carne. Todo mundo, nós somos a mesma massa. Mas agora, aos olhos de Deus, nós somos diferentes. E não vem me dizer que não é, porque senão ele não teria feito algo com o povo de Israel e com o Egito. Ele não teria permitido que todos os filhos dos egípcios primogênitos morressem e os filhos do povo dele não morressem. Não é verdade? Foi diferente o tratamento, sim ou não? O tratamento foi diferente e todo o povo de Israel foi tratado de uma forma diferente. Você vê todas as nações adorando imagem de escultura. Você vê todas as nações fazendo o que era mal aos olhos do Senhor. Mas você não vê Deus repreendendo as nações. Você vê muita coisa, catástrofe, coisas acontecendo contra eles. Mas você não vê Deus falando, vocês precisam se arrepender. Vocês precisam mudar. Você não vê por quê? Porque era uma nação que Deus não era de Deus. Ele não tinha compromisso com essa nação. Ele não tinha compromisso com aquele povo. Ele tinha compromisso com Israel. Israel era o povo de Deus e era tratado de uma forma diferente. Agora, eu não posso esperar em Cristo só para essa vida. E é isso que eu estou falando do equilíbrio. Deus, Ele me trata e me vê. As orações são de uma forma diferente. As orações são diferentes. Mas Deus me trata de uma forma diferente. Trata os filhos de uma forma diferente. Agora, eu não posso esperar em Cristo só para essa vida. Eu tenho que ter uma visão além do que os meus olhos veem. Eu tenho que ter uma visão além dessa carne. Imagina agora, pega uma doença. Dando um exemplo. Vai lá, aparece um câncer. Aí a pessoa, meu Deus, e agora, meu Deus, irmãos? Eu creio na cura. E creio fielmente na cura. E não tenho nenhum medo de questão de enfermidade, porque Deus cura. Agora, a esperança da vida não ser aqui. É uma coisa você pegar alguém desesperado por causa de uma doença, porque não sabe o que vai acontecer depois de morrer. Não, eu preciso ser curado. Por quê? Porque eu não sei o que vai acontecer comigo. Alguém que sabe o que vai acontecer, Deus, sinceramente, olha, eu estou mais inclinado em ir de uma vez do que ficar aqui. Porque eu vou descansar. Eu realmente vou descansar. Eu realmente vou estar em tua presença. Eu realmente sei que o meu corpo pode ser destruído, mas a minha alma está liberta. Isso que fez os mártires ir para a fogueira cantando. Isso que fez muitos dos homens que foram martirizados dizer diante dos seus algozes, olha, vocês podem matar o meu corpo, vocês podem fazer o que quiser comigo, mas a minha alma está liberta. E ela não vai ficar presa, porque ela não está presa. O próprio Lutero, diante da assembleia que ele estava lá, que ele foi defender a verdade, ele disse, eu não posso ir contra a minha consciência. Ainda, uma oração que ele fez, ainda que Ormes esteja tantos demônios quanto as telhas no telhado, ali eu entrarei por Deus, junto com Deus. Porque os homens podem prender o meu corpo, mas não podem prender a minha consciência nem a minha alma. Ela está liberta. Os homens podiam apedrejar Paulo, mas não podiam calar Paulo. Por quê? Porque Paulo sabia que o corpo dele estava se deteriorando. E ele estava combatendo com essa esperança. Os mortos ressuscitarão.
Aqueles que dormiram em Cristo ressurgirão. Aí a gente vê, irmãos, eu tive que dar uma palavra em 3 enterros de parentes próximos meus. Parentes próximos, tios que eu convivi, que eu nasci, que eu me criei junto. E aí o que você olha aquilo ali, a gente perdeu muita gente em 2 anos, 2 ou 3 anos. A gente perdeu muita gente. Eu perdi tios, eu perdi padrinho, eu perdi pai, eu perdi muita gente em muito pouco tempo. Bom Deus, o Senhor poderia desistir de dizer, mas eu sei que os mortos ressuscitam. E aqueles que dormiram em Cristo ressurgirão. Não é aquela esperança mística da igreja aí, da igreja predominante, que eles estão dormindo, um dia a gente vai se ver. Não, é a realidade. Os mortos ressuscitam porque Cristo ressuscitou. E nós vamos ser ressuscitados com Ele. Aqueles que dormiram em Cristo ressuscitarão. Então eu não posso esperar de Cristo só nessa vida. Não, Ele precisa me curar. Não, Ele precisa me abençoar. Não, Ele precisa me prosperar. Ele faz isso, faz. Eu não quero que você desacredite disso, porque depois a gente vai ver isso. Mas eu quero que você entenda que eu não posso basear minha fé só nisso. Eu tenho que saber que Ele vai voltar. Eu tenho que saber que Ele vai vir me buscar. Ele vai vir buscar a sua igreja. Ele vai vir buscar, isso tudo vai acabar. A gente pode entrar numa 3ª guerra mundial, mas a gente tem que entender que isso vai passar. A gente pode entrar nos piores momentos, a gente pode entrar no pior momento do mundo, mas a gente tem que entender se tudo. Um dia eu estava meditando, falando com Deus, e comecei a pensar no fim do mundo. Comecei a pensar assim que, sabe, aquelas bolas de fogo vindo, destruindo tudo. Você já viu alguns filmes, né, 2012 eu acho. Vários filmes que mostram o fim do mundo, vem aquelas bolas de fogo, derruba, quebra tudo, espatifo tudo. Eu fiquei pensando, eu disse pra Deus assim, sabe, Senhor, o Senhor nem precisaria tirar os teus filhos para destruir o mundo. Aí vocês podem pensar que é coisa de louco, mas Deus não precisaria tirar o povo dele da terra para destruir o mundo. Por quê, pastor? Porque se a minha carne for destruída, não vai importar nada. Se eu, vamos supor, vir a catástrofe, cair tudo, o fim do mundo vier e eu for submerso num tsunami, ou a minha carne ser destruída por um meteoro, destruiu a minha carne, eu acordo na presença dele. O que vai mudar pra mim? Até melhor, vai ser rápido, eu nem vou ver. Só vou ver assim, meu Deus, acabou. Acordo e já tô na presença de Deus. Você tá entendendo? Não, meu Deus, o fim do mundo, pastor, o fim do mundo, se vir, se isso acontecer, o que a gente tem que fazer? A gente tem que falar do evangelho para o maior número de pessoas. A gente tem que pregar para que eles se salvem. Qual é a preocupação com a nossa vida? Se a Bíblia diz assim, a vossa vida está escondida com Cristo. E quando Ele se manifestar, quando Ele voltar, quando Ele vir, vocês se manifestarão com eles, porque assim como Ele é, nós o veremos. Quem tem nele essa esperança, aí pulo lá em João, quem tem nele essa esperança purifica a si mesmo. Busca Deus, se aprofunda em Deus, se firme em Deus. Não deixe, irmãos, não se esqueça que Cristo ressuscitou e Ele virá. E a nossa vida não é aqui. Nós temos um serviço, nós temos família, nós temos tudo isso. Só que a nossa vida não é aqui. Nós temos que entender que nós estamos preparados para ir e viver na glória com Deus. Se você me diz, pastor, eu tenho uma vida muito difícil, sua vida vai mudar. Sirva a Deus. Pastor, eu só tenho dificuldade. Sua vida vai mudar. Se você, que eu não creio na verdade, que a pessoa precise, que a pessoa tenha que viver uma vida destruída, que é uma coisa que eu não acredito, mas a pessoa está vivendo a vida toda destruída, ela vai até o fim da vida dela uma vida destruída. Ela vai receber de Deus a coroa da vida. Aquele que serviu a Cristo, ele diz, toda obra que alguém na terra, toda obra no Senhor, ela tem uma recompensa. Tudo que você faz para Deus, tudo que você faz querendo fazer com que a sua consciência se mantenha limpa diante de Deus. Não, eu não faço isso porque eu quero manter minha consciência pura diante de Deus.
Às vezes você aceita a ofensa para manter a consciência pura diante de Deus. Às vezes você aceita o sapo, o cachorro, seja lá o bicho que for, para manter a consciência pura diante de Deus, para não ofender o teu Deus. E tudo isso Deus disse que há uma recompensa, porque toda obra nele terá uma recompensa. Tudo que alguém faz por ele, para ele, terá uma recompensa. Porque ele disse: façam, vocês terão uma recompensa. Por que você acha dos galardões que Deus falou? Tem alguns que aceitam: não, eu vou passar, eu quero só ser salvo e ter um cantinho no céu. Tem galardões no céu. Galardões de pessoas que serviram a Deus. Diferente de salvação. Salvação é graça. Salvação não há méritos. Mas aqueles que se colocaram na presença, que fizeram, que buscaram, que fizeram a obra, que foram aqueles que frutificaram, aqueles que a semente de Deus, a graça desceu e frutificou dentro deles, e eles não sufocaram essa graça, eles colocaram lá para fora, eles buscaram, eles fizeram, aperfeiçoaram, eles vão ter uma recompensa. Você imagina o apóstolo Paulo no céu, você imagina Lutero no céu, você imagina John Wesley no céu, você imagina aí esses homens agora, David Wilkerson, Leonardo Ravenhill, muitos outros no céu, eles terão recompensa. Agora você olha para você e olha para mim. Que recompensa que a gente vai ter? O que a gente está fazendo? Pastor, será que eu vou ter será que eu vou ter um diamantinho? Será que eu vou ter um diamantinho na minha coroa? Será que eu vou ter uma mansão nos céus? O que eu vou ter no céu, meu Deus? A gente está se preparando para isso. O que Jesus falou? Jesus disse assim, para os discípulos: ajuntai tesouros no céu, onde a traça não corrói, onde o ladrão não pode roubar. Porque onde está o teu coração, ali estará o teu tesouro. Porque se o teu tesouro é o céu, o teu coração vai estar no céu. Se o teu tesouro é aqui, o teu coração vai estar nas coisas daqui. E o apóstolo Paulo diz aqui, olha só, no versículo 33: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Diga graças a Deus. Misericórdia. As más conversações corrompem os bons costumes. Tem um ditado do mundo que é parecido com isso, mas agora não me recordo. Me diga com quem tu andas que eu direi quem tu és. Por que esse ditado funciona? Porque está na Bíblia. Eles só mudaram um pouco o jeito de falar. Mas o que o apóstolo Paulo diz? As más conversações corrompem os bons costumes. O problema, quando a gente para de ouvir algo que é real, verdadeiro, de Deus, e começa a ouvir várias coisas que, vamos dizer assim, que tomam um lugar daquilo, a gente acaba esquecendo da realidade. Quando a gente começa a ouvir de, não, tu vai prosperar, não, tu vai ser abençoado, não, Deus vai te curar, não, Deus vai fazer. É como se a gente se preocupasse com uma vida só aqui. A gente começa a olhar, não, eu preciso ser curado, não, eu preciso prosperar, eu preciso crescer na empresa, eu preciso crescer lá onde eu trabalho, eu preciso crescer, eu preciso trocar de carro, eu preciso expandir, eu preciso ter minha casa, eu preciso fazer, eu preciso. E a gente esquece que essas coisas são legais, são, vamos dizer assim, um direito, são coisas boas. E não é pecado. Só que a gente não pode esquecer que existe um pecado numa parábola de Jesus que disse assim, o pai enviou os servos dele para convidar os convidados às bodas. Ele chegou a um e disse assim, não posso. Por quê? Porque eu recém comprei uma junta de boi e preciso ir lá experimentar ela. Me considera como, me desculpe, né? Me considera como excusado, me desculpe. Ele foi em outro, me casei, não posso ir. Sabe que a mulher é meio complicada. Me casei, me desculpe, eu não poder ir. Aí foi em outro, o outro tinha outra coisa também. Comprei um campo. Eram coisas que não eram pecado. Só que eles esqueceram que eles estavam sendo convidados para as bodas. Eles estavam sendo convidados para as bodas do rei, do próprio Deus. E eles estavam dizendo, não, eu comprei um campo, eu me casei, eu comprei uma junta de boi, eu preciso fazer isso. São coisas que não eram pecados, mas se tornaram pecados por deixar de fazer o que era principal, de fazer o que era mais a prioridade, que era as bodas.
E nós não podemos esquecer que a gente está aqui, a gente pode trabalhar, a gente pode fazer as coisas, a gente pode curtir a nossa família, a gente pode sair, irmãos. Deus deu tudo isso para os filhos dele. Deus fez os mares, Deus fez esses lugares lindos que as pessoas vão, meu Deus. Tu vai nos lugares assim, ó, que são verdadeiras pinturas de Deus. Você chega lá e diz, meu Deus, coisas que muitas vezes o homem não tocou, ainda não construiu, não fez. Você olha em lugares lindos, maravilhosos. Você pode ir, você pode curtir isso, mas você não pode esquecer que a tua vida não é aqui. Você não pode esquecer que nós não nascemos para viver aqui. Nós somos peregrinos que estamos de passagem aqui. A gente não pode pensar que a gente vai viver aqui para sempre. A gente está aqui como meros peregrinos, estamos de passagem. A gente não tem que fazer do mundo a nossa casa, mas um simples alojamento até o dia da eternidade. Foi isso, para isso que a igreja foi chamada. Jesus não veio para perdoar apenas os pecados, Ele veio para nos levar de volta para o céu. Ele veio para nos levar de volta para o jardim. Ele veio para nos levar de volta para Deus, para viver com Deus. Imagina você diante de Deus, eu diante de Deus. Você imagina diante do olhar, diante da face dele, que tudo criou, o próprio amor, a própria perfeição, dividindo da sua eternidade, da sua sabedoria, do seu amor, do seu cuidado. Não precisa nem de sol no céu, porque a própria glória de Deus ilumina todo lugar. Se você estivesse lá num canto, como alguns pensam, né? Eu vou estar lá num cantinho do céu. A presença de Deus vai iluminar tanto lá esse cantinho do céu, quanto todo o céu. A glória dele nada pode conter. E a gente esquece que a gente está aqui, não para viver aqui, mas para passar por aqui. Então não tema a morte, não tema as coisas que vêm contra você, não tema a cara feia, não tema aquilo que vem contra a tua vida. Não temos assaltos muitas vezes do diabo que vem contra a sua vida. Independente da água. Não tema essas coisas. Por quê? Porque a nossa vida não é aqui. A nossa vida é na glória. A nossa vida é com Deus. Amém? E nós estamos sendo preparados para isso. Nós temos que andar perto de Cristo e não esquecer que as más conversações corrompem os bons costumes. A gente esquece por falta de ouvir. E isso Deus começou, por isso que eu tive que começar pelo fim. Porque eu estava preparando, Deus estava me dando uma mensagem, mas depois eu comecei a meditar. Não, pera um pouco, Deus. Há quanto tempo que eu não falo da tua vinda? Há quanto tempo que eu não lembro a igreja que o Senhor está voltando e que a nossa vida não é aqui? Eu preciso falar. E Deus começou me deu essa palavra aqui. Então fala. Porque às vezes a gente esquecendo que a nossa vida não é aqui, a gente acaba perdendo a alegria. E principalmente a alegria da salvação. Ah, minha vida tá toda errada, minha vida tá... Deus, eu não tenho mais esperança que a coisa vai mudar. Mas aí se a pessoa... Pode a coisa nem mudar. Mas quando eu partir daqui, meu Deus, eu vou esquecer de tudo isso aqui. Toda a dor que eu passei, tudo que eu passei, tudo que eu suportei, como a gente até ia tocar o louvor, vai valer a pena. Vai valer a pena. Valeu a pena. Tem um louvor do Trazendo a Arca que diz assim, ó. Cada sonho que eu sonhei, cada passo que eu dei, cada lágrima ao chão, valeu a pena insistir. As pedradas que eu levei, os amigos que perdi, tudo por amor a ti, valeu a pena te seguir. Jesus, vale a pena carregar minha cruz, vale a pena seguir teus passos, meu Jesus, por amor ao teu nome, faria tudo outra vez. Isso que vale a pena. Você imagina, eu ouvindo a primeira vez que eu ouvi esse louvor, eu fiquei pensando, Deus, isso vale a pena. Mas daí se tu olhar para um lado natural, isso é loucura. Vale a pena a pedrada, vale a pena perder os amigos,
vale a pena carregar a cruz, vale a pena tudo isso. Por quê? Porque do outro lado existe algo que o teu olho não viu, que o teu ouvido não ouviu, que por mais que o homem tente expressar, o que o homem tente falar, o apóstolo Paulo, que tinha toda a eloquência, toda a oratória, sabe, um homem que era muito estudado, ele viu algumas coisas que ele disse, eu não consigo nem expressar, não é nem lícito falar o que eu vi, o que o homem viu, dizendo ele que é um homem do corpo, fora do corpo, não é lícito ouvir coisas que ao homem não é lícito falar. Eu não consigo expressar o que eu vi. O apóstolo João foi, e pela mente de João, ele começou a tentar descrever, olha, ele já começa a descrever Cristo assim, ó, os olhos dele eram como tochas de fogo. Aí nós pensamos assim, ó, que dos olhos dele saía fogo. Mas na cabeça de João, ele não conhecia a luz. Ele não conhecia a luz elétrica, ele não conhecia a luz de neon, ele não conhecia nenhum tipo de luz. Como é que ele ia falar da luz? Ou ele usava o sol, como uma vez eles usaram o sol, dizendo que ele estava vestido e as vestes dele resplandeciam como o sol. Para ele, a luz, a tocha de fogo era luz, porque era a única maneira de eles ter luz de noite, era fogo, tocha. Então ele não pôde. Agora eu digo para você, a gente pode olhar a Cristo e a gente dizer, não, os olhos dele eram uma luz resplandecente. Só que será que é luz? Luz é o que a minha mente consegue alcançar. Mas o que os nossos olhos vão ver? Luz é o que eu consigo interpretar, porque eu não tenho outra coisa para juntar, para dizer, para comparar. Mas o que a Bíblia diz? O que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu e nunca subiu à imaginação do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Agora eu digo para você, isso é algo indizível, é algo que nenhum homem pode, por mais que ele venha subir ao céu, descer ao inferno, o homem não consegue descrever o que Deus tem preparado. E é isso que ele disse para nós. Não esqueçam. As más conversações, a falta de você ouvir, a falta da gente voltar a lembrar que a gente não está aqui para viver aqui, é que corrompe os nossos bons costumes, corrompe a nossa verdadeira alegria, corrompe a nossa esperança, corrompe até a nossa maneira de ver a vida. A gente olha a vida de uma forma, o cristão, por isso que o cristão olha a vida de uma forma sempre esperançosa, por mais que a vida só causa pedrada nele. A vida, irmãos, os cristãos antigos vão pegar os nossos irmãos das assembleias antigos, que as pessoas passavam por eles, viviam de chinelinho, de calça comprida e de chinelo de dedo, às vezes com uma roupa bem suja, às vezes perdendo os dentes da boca, viviam assim como pessoas humildes. Aí os antigos passavam por eles, eu não quero dizer, essas pessoas incultas, essas pessoas, sabe? E muitos acreditavam que o cristão, ele era ignorante, por ele ser daquela forma. São tudo ignorantes, esse povo muito ignorante. Eles poderiam viver assim a vida toda, penando e aos olhos do mundo como lixo, como escória. Mas no dia da ressurreição, quem que vai ser o aprovado de Deus? Quem que vai ser aquele que vai ouvir da boca do próprio Deus? Vem para a direita. E aqueles que pareciam alguma coisa, que se diziam, viviam uma vida toda tranquila, como o rico e o Lázaro, viviam uma vida toda tranquila, Deus vai dizer, fica na minha direita. E naquele dia, vocês que estão à minha esquerda, vão para o lado de fogo. Vocês que estão à minha direita, vinde benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Irmãos, isso não tem preço. Isso não tem preço. Isso é fato, é realidade. E nós não podemos esquecer disso. Nós não podemos esquecer que nós temos uma vida eterna e vamos viver com o nosso Deus. Diga glória a Deus. Então, irmãos, não esqueça e não deixa que isso diminua a tua alegria. O esquecimento, os maus costumes, as conversações, faça você esquecer disso. As pessoas chegam para você, o mundo está tudo sem esperança. O mundo chega para você e só fala de crise. Está na crise, está na crise, está na crise, é crise. Você olha para qualquer lado, é reforma da Previdência. Você olha para o outro lado, é crise. Você olha lá para frente ou para trás, os outros lá, a gente é a resistência. Você olha para tudo que ela, meu Deus, estão todos se degradando. Estão todos se matando. Você olha, você sai na rua, é morte. Você liga o rádio, é morte. Agora eu estava indo buscar a irmã
tinha acontecido um acidente feio aqui, na frente da parada 56. Eu fiquei ali uns 5 minutos parado, com todo mundo parado. E uma ambulância eu não vi, porque eram uns carros lá na frente. Uma ambulância veio correndo, pegou alguém, não sei se era acidente de moto, porque eu não vi carro, não vi moto ali, e levaram alguém aqui pro hospital. Agora imagina, esses dias eu tava vindo, semana passada, se eu não tô enganado, eu tava vindo da 118 lá, e tinha um homem estendido no chão, morto. Nossa vida é um vapor. Aí eu digo pra você, aquela pessoa morreu, seja num acidente ou essa aí, que Deus guarde a vida dessa pessoa. Mas vamos dizer, a pessoa parte sem dar tempo de dizer nenhum ai. Se ela tá com Cristo, glória a Deus. Glória a Deus, a nossa vida é isso. A nossa vida vem... Os homens antigamente, por causa da falta de ciência, os homens morriam de uma febre. Na verdade, eles não morriam de febre. Eles morriam de algo que eles não conseguiam diagnosticar, e por causa da febre eles diziam que era febre. Porque o corpo sentia inflamação e ficava com febre. Aí ele morreu de febre, mas não era febre, era a consequência da doença que estava dentro deles. Eles só não sabiam o que era. Então, irmãos, nós temos que dar graças a Deus. Agora depois disso eu quero trazer para você lá em 2 Reis. Agora vamos para outra coisa que eu ia falar para você, tá? Você entendeu bem? Nós não fomos criados para viver nessa terra. Nós podemos viver, e Deus tem promessas para nós aqui. Só que nós temos que entender que ainda que a gente sofra, ainda que a gente seja perseguido, ou ainda que as coisas não aconteçam em si, a nossa esperança, não, isso é passageiro, isso vai passar. Eu vou estar com Deus, eu vou estar com Cristo. Para mim, não importa. Você pensa numa pessoa que viveu a vida toda. Você pensa em Lázaro, que era pobre, cheio de chagas, todo lá cheio de feridas. E a Bíblia, o que a Bíblia diz? Olha só que a coisa extraordinária que o Senhor Jesus ele disse. A Bíblia diz que a Bíblia diz que Lázaro, cheio de chagas, doente, talvez até leproso, os cães lambiam suas feridas, e o rico vivendo uma vida boa. Quando os dois morreram, olha a diferença. Lázaro foi levado aos céus por 2 anjos. E a Bíblia diz assim, que o rico morreu e foi sepultado. Não teve ninguém para levar ele. Não teve ninguém para ali estar do lado dele e levar ele. Você vê como Deus ele trata diferente os seus. O rico morreu, foi sepultado. Lázaro morreu, os anjos levaram ele para o céu. Diferente, né? Você vê que os bens daqui não querem dizer nada diante de Deus. Agora o coração, irmãos,